Tá bom, pô. Tá gravando. Deixa eu abrir aqui o material. Esse fone é bonitinho, Ana. Você viu que fofo? É do Henrique. É muito fofo. Ele ganhou de aniversário. Ele me emprestou hoje, né, Henrique? Para. Eu coloquei lá no Ava de vocês um vídeo, né, uma indicação de vídeo. Acho que é a Helenice, né, que me falou que já tinha assistido uma parte dele. Fica aí a dica aí para vocês amanhã, quando não estiverem fazendo nada em casa, vão assistir o vídeo que eu passei, o documentário. Ó, Henrique, agora você não fica cantando, não. O que eu separei para vocês, então, hoje? A hora da história? Daqui a pouco eu já vou fazer a hora da história. O que eu separei hoje para vocês, então, é a unidade 2, né? Seção 2 e 3. Fala, então, de arte, sobre a arte literária, a sua finalidade, metodologia e possibilidades aí da literatura infanto-juvenil. Aí eu queria começar, então, né, com vocês falando aí das funções, né? Qual é a função da literatura, né? Eu trouxe um trecho de uma frase de uma educadora, né, colombiana, isso lá em 1997. Ela falava isso, né, em 97, já tem bastante anos, né, para cá, eu tenho mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E o que ela falava na época, né? Nossas crianças e jovens estão imersos em uma cultura de pressa e tumulto que os iguala a todos e os impede de se refugiar no profundo de si mesmos. Então, lá em 1997, eu já tinha educadores falando sobre essa tendência, né? Que isso em 1997, os jovens já estavam imersos numa cultura, né, de muita correria, muitas atividades, muita pressa, e aí eles não tinham tempo de se refugiar, né, de parar para pensar, né, de interiorizar, isso em 1997. E hoje, né, como que andam essas crianças e jovens? Né? Será que eles estão tendo ainda mais pressa e tumulto? O que vocês acham aí dessa fala de 97? Henrique? Minha filha nasceu nesse ano. Ela vai fazer 23 agora, em dezembro. E ela é uma pessoa que corre para lá e para cá em matéria de estudo, é uma coisa bem agitada. Uma hora está olha uma coisa, outra hora olha outra, e é uma pessoa muito dinâmica dentro da parte de tecnologia. Que em 1997 a gente já estava tendo mais acesso aqui no Brasil, né, a computadores, não a celulares igual a gente tem hoje, smartphones, né, mas as pessoas já estavam tendo computadores em casa, né, já estava começando a questão do acesso à internet, né, em poucas residências, claro, mas já estava tendo a internet de escada, não estava nessa época? Talvez a Helenice me ajude a lembrar melhor. 1990, pronto. 1990 iniciou a parte de computadores em casa, né, os PCs em casa. E não era todo mundo que tinha, mas algumas pessoas tinham. Eu tive a oportunidade de ter em casa. Então, a Paula é de 90 e então ela teve bastante acesso. É uma pessoa também que está sempre em contato com o computador. É uma coisa bem assim do dia a dia dela. Aí veio a Biane em 97, já com toda a pegada de tecnologia já desde 90, né? Então, ela já nasceu numa época em que já estava mais
acostumado todo mundo a lidar com a parte de computadores, né? Pelo menos aqui em casa a gente tinha acesso já desde a Paula pequena. Eu comecei a ter acesso a computador foi na década de 90 também. Eu era novinha. Meu pai comprou um computador. Na época ele funcionava pelo DOS. Eu não sei se... Eu acho que todos os computadores na época tinham Windows, né? Então a gente tinha que ligar pelo DOS. Tinha o DOS, mas aí tinha alguns computadores que você mandava formatar e ele tinha uns Windows 2000, uma coisa 2000 e pouco. Não, era uma coisa assim antiga, não me lembro como que era, mas era o DOS, tanto é que se você pegar a geração antiga, esses emojis que tem agora, né, essas figurinhas de emoji, era diferente, era digitado, era, vamos por 2 pontos e um parênteses, então era pela linguagem DOS, né, não era a que a gente está vendo hoje, que é só você teclar uma teclinha, já sai lá sorrindo, chorando, né, é uma outra linguagem. E assim, gente, então o que acontece? As crianças, né, o que os educadores falavam na época, que essas crianças e jovens já estavam passando por essa cultura, né, de pressa e tumulto, né, e os impede de se refugiar. A gente, eu vejo hoje em dia, né, muito mais do que em 1997, a gente muitas das vezes enche o dia da criança de atividades, né, para ela, a gente pensa muitas vezes de tomar o tempo dela, né, para ser o mais útil possível, né, e a criança vive então imerso aí em tantas atividades e numa rotina tão corrida. Muitos pais não trabalham, né, o pai e a mãe que trabalham o dia inteiro fora, então ele fica numa escola e é estimulado ali a todo tempo e tal, e aí a criança fica, né, nessa cultura de correria, de pressa, né, de muitas atividades para se fazer, e elas não têm tempo para se refugiar, para ser criança, enfim, né? Então, lá em 1997, já havia essa preocupação, né, dos educadores, dessa mudança, né, de como as crianças estavam, né, vivendo. Então, isso lá em 97, que eu tive, então, as crianças de 1997, elas já estavam tendo acesso a algum tipo de tecnologia, né, e uma vida mais corrida e tumultuada. Eu tenho uma outra frase aqui, que essa daqui já é de José Saramago, ano de 2001. Não, em 2001, então um pouquinho mais recente, né? Alguns anos aí para frente, 4 aninhos para frente, né? Ó, vivemos todos numa espécie de Luna Park. Luna Park, gente, é um parque, né? Tipo, como a gente tinha o Play Center, é um parque de diversões. Então, vivemos todos numa espécie de parque de diversões, né? Só que ele é audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens, né? Então eu tenho sons, eu tenho imagens multiplicando, e onde nós, creio eu que isso vai acontecer, vamos cada vez mais nos sentir perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios. Em segundo lugar, perdidos na nossa relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos e nem que sentido tem a existência. Né? Então, em 2001, já, né, um pouco mais para frente, mas, né, dado que estamos em 2020, então, há 19 anos atrás, José Saramago já falava que nós vivíamos, então, numa espécie de parque audiovisual, né, onde tem muitos estímulos de som, de imagem e... Peraí, gente, você quer o fone? A gente já vivia, então, né, com esses muitos estímulos de som e de imagem, e a gente perdido nesses estímulos, né, e sem tempo de se conhecer, de se interiorizar, né, e aí a gente fica perdido frente a tantos estímulos, a gente se perde de nós mesmos, né, de nós próprios. Deixa eu pegar o fone aqui pro Henrique, né?
Filho, põe o fone, tá muito alto. Porque tá muito alto o seu celular. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, retomando aí, o que ele já falava? Há 19 anos atrás, né, estávamos nós perdidos em um parque, né, frente a tantos sons, estímulos, imagens, e a gente ali perdido, vivendo, né, deixando a vida me levar. Né, em segundo, então, ó, em primeiro lugar, perdido de nós, e em segundo lugar, da nossa relação com o mundo. Qual que é a minha relação com o mundo? O que eu, né, quem sou eu frente a esse mundo? Né? Então, vocês acham que hoje, 19 anos depois, essa frase, ela ainda é presente na nossa vida? Sim, eu acho. Sim. Principalmente para as crianças, porque os pais estão assim, como você falou, super carregando de atividades, de manhã, de tarde, de noite, e as crianças ficam assim, num mundo onde elas não têm tempo de respirar, não têm tempo de conhecer a casa dela, ela não tem tempo de conhecer os próprios pais, porque estão sempre em atividades, ou na escola, ou dentro de casa, porque trouxe as atividades. Eu acho que é muito sufocante. E muitas das vezes a gente acaba deixando, né? Eu falo a gente porque eu sou mãe também, tenho filho pequeno. A gente deixa o tablet, o celular, né? Fazer o nosso papel, às vezes, por correria, né? Igual eu tô aqui, eu preciso trabalhar, o Henrique tá aqui no celular, né? E muitas horas no dia fica, porque eu tenho que preparar a aula, a gente tem que fazer isso, tem que fazer tantas coisas, né? E as crianças, elas vivem nesse mundo, né? Esse mundo, se o nosso mundo é corrido, delas também é corrido, né? E elas não têm tempo, não têm onde brincar, né? Elas não têm tempo de serem elas, de se conhecerem, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Numa aula que o assunto é a função da literatura. O que vocês acham, pessoal, que a literatura tem a ver com essa questão de sermos perdidos no mundo aí, ó? Vocês acham que a literatura pode nos ajudar nessa questão aí? A nos encontrar? O que vocês acham? Eu acho que a literatura ela abre um outro campo de atividade, né? Onde a criança ela vai ter ali o contato com o livro dela, muitas vezes pode ser uma escolha dela e não dos pais, né? Porque os pais escolhem que escola vai, que escola volta e o que vai fazer. E aí o livro, a literatura em si é algo que a criança vai ter o prazer, talvez, de até determinar o que ela quer, né? Esse livro sim, esse livro não, essa história eu gostei, essa história não. Eu acredito por essa parte. Sim, é importante a gente também deixar a criança escolher a história, deixar a criança manusear um livro, deixar ela entrar nesse mundo, ela ter o gosto, né, pela leitura. Mas a questão da literatura, gente, ela tem uma função, assim, em nós leitores, de despertar em nós a imaginação, né, a criatividade. E aí, o que José Saramago já falava, né? Que esse mundo cheio como eu posso dizer, de estímulos, né? Tanto audiovisuais como de imagens, eles deixam a desejar a nossa imaginação, o nosso imaginar, porque tudo já está pronto, né? A gente já ouve o que precisa ouvir, já vê logo de cara, a gente não precisa imaginar. E um livro, não, né? Vamos pegar um livro para nós fazermos uma leitura que seja um livro clássico da obra literária e brasileira, com muitas, né, textos longos, a gente começa a entrar naquela história e a imaginar como são os personagens. Às vezes a gente se reconhece, né? Vamos supor, estamos aí apaixonados, vamos ler um romance, né? E aí a gente se imagina ali naquele romance.
né? Ou tem alguém que te lembra, né? Algum personagem aí que você se recorda de alguém, então você vai usando a imaginação, né? Você se interioriza, né? Então, assim, o momento de leitura é um momento de interiorização, é um momento seu e do livro, né? É um momento que você precisa estimular, né? Que coisas e imagens, você precisa estimular algo que não está explícito à sua cara, né? Você que precisa formar aquilo, né? Aquilo que a sua imaginação, que a sua criatividade através da leitura. Né? Então, assim, principalmente a leitura, ela vai trazer isso que está perdido, tá? Que é a questão da gente se conhecer, de se, né? Através dos textos, das poesias, das prosas, né, dos romances, enfim, né, ou que seja um livro infantil de uma historinha, mas eu dou oportunidade para aquela criança interpretar aquela história, né? Aí vem o que a Helenice está falando, né, dela gostar daquela história, da gente estimular também essa criança, né, do que ela entendeu daquela história. É o se transportar para dentro da história, né? Você está lendo ali uma história que, por exemplo, está atravessando o oceano, aí você se imaginar e se transportar para dentro do personagem e realmente se transportar dentro de um barco, de um navio, ou o que quer que seja, para você vivenciar aquela história que o livro está trazendo. A criança Sim. pode fazer essa interação com o livro. E as imagens prontas não transmitem isso. Não. A gente hoje tem muito estímulo, né, visual. Por exemplo, a literatura, né, ela tem estilos de texto. Por exemplo, né, eu tenho um estilo literário, que é um texto que vai exigir a minha interpretação. Eu tenho textos informativos, né, igual tem uma parte aqui do material, acho que está mais para frente um pouquinho, que fala o seguinte: vamos ler uma receita de bolo. Né? A receita de bolo, ela vai falar assim: 2 ovos, uma xícara diferente de trigo, uma de leite, misture bem. Isso daí, esse tipo de texto, ele é informativo. Uma bula de um remédio é um texto, mas ele é informativo, né? Ele só está te informando. Não exige a sua interpretação, a sua imaginação, né? É o que está lá. Né? Uma xícara de chá diferente de trigo. Enfim, está lá o conteúdo. Né? Ele é informativo. Agora, na literatura, não. Né? Eu posso incluir palavras ali, contextos e rimas que vão fruir ali na sua imaginação. E aí cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai ter uma interpretação daquilo. Vocês já tiveram a possibilidade de ler um livro e assistir o filme daquele livro, por exemplo? Já, Pro. Eu li o livro Cabana e depois eu fui no cinema assistir. O livro, ele é muito mais detalhista, eu amei. A primeira versão. Né? Aí eu amei essa versão do livro. Oi. E aí quando eu fui ver o filme, não é que o filme não foi bonito, foi muito bonito também. Mas os detalhes que o livro trazia, faltou no filme. É sempre assim, né? Não é uma questão só desse filme, mas muitas pessoas que já leram livros e depois foi assistir filme, falam que é assim, né? Mas eu tive a experiência de ler esse livro, gostar muito e procurar no cinema e assistir e faltar os detalhes. A gente vai assistir o filme com aquela vontade e com aquela riqueza de detalhes que a gente teve no livro, né? E também tem isso, a gente vai assistir o filme com o que a gente imaginou também do livro, não é? Porque o livro, ele abre esse horizonte pra gente. Cada leitor vai ter um ponto de vista diferente, vai ter uma visão diferente daquele livro, né? E no cinema, por exemplo, é uma arte, claro, só que ela já vem pronta. Você não precisa interpretar, tá tudo ali. Diferente do livro, né? Eu tive a possibilidade, por exemplo, teve uma época que eu li um livro, ele é de literatura juvenil. Não sei se vocês já viram o filme, o livro que é aquele do Percy Jackson, Ladrão de Raios. Já.
Ele quase Então, todos os 10. Então é muito legal a história, né? Fala aí de deuses. O livro ele é todo cheio de detalhes e fala sobre. E aí eu fui ver o filme também, né? Nossa, fiquei super decepcionada, porque aí durante o filme eu ficava, mas não é isso, aconteceu de outro jeito. Então, assim, o livro ele te abre horizontes, ele faz a sua imaginação fruir, coisa que, né, a gente tem muito estímulo da televisão, do cinema, que ele já não traz isso que o livro traz. Né? Ele não traz essa questão de se conhecer, de se interiorizar, de se imaginar, de se colocar no lugar daquele personagem, né? Coisa que só a literatura pode oferecer. Então, a função da literatura, ela tem muito disso, de se conhecer. Né? A literatura ela tem essa riqueza aí, que ela faz a gente imaginar, pensar. Não é um texto pronto, né? É uma arte, né? A literatura. E aí, o que fala aqui, né? Ó, nesse contexto, quando eu refiro aqui a esse contexto, eu estou falando desse contexto tumultuado, corrido, cheio de estímulos visuais e sonoros. Né? Então, dentro desse contexto, a literatura apresenta seu potencial, que é resgatar o ser humano de uma existência superficial. Então, imaginem nós lá, perdidos em um parque, cheio de estímulos visuais e sonoros, a literatura vai tirar a gente dali, né, e vai falar, ó, vamos ler, vamos se conhecer, né? Respira, pensa um pouquinho, tá? Para entendermos como isso é possível, então, precisamos compreender o que há na expressão literária, que a difere da linguagem cotidiana e informativa. Pro, esse contexto, então, desculpa interromper, esse contexto, então, seria o tudo pronto que você já tem, é isso? E essa vida que a gente tem corrida de... por exemplo, eu quero saber sobre o que está acontecendo aí no mundo, no Brasil, eu já tenho as notícias prontas, eu já tenho tudo pronto, é tudo fácil. Né? Fora os estímulos. Se a gente for levar isso para a vida da criança hoje, né? A criança tem muitos estímulos através de um celular, de um computador, é estímulo visual e sonoro que ela tem. A criança de hoje, ela tem muito estímulo, né? Você deve estar vendo lá com a sua netinha, né, Lenice? Ela já deve ficar com o dedinho assim, ó, mexendo em tudo. As crianças já nascem sabendo mexer, né? Com tecnologia. Sim, no caso da minha neta, ela está conversando com a tia dela, que está fora, e ela bate no telefone e a outra fala com ela pelo telefone e ela consegue ver a filha fora pelo telefone. É demais. Eles têm uma habilidade assim com tecnologia, né? Mas a gente precisa dar uma resgatada aí nessas crianças, né? E aí quem faz isso, quem ajuda isso é a literatura, né? Como os desvios da linguagem convencional podem contribuir para uma experiência mais humanizada, né? A pergunta aqui é o seguinte: como sair, né, dessa linguagem convencional, que são esses estímulos, essa notícia pronta, esse estímulo tão visual e auditivo, né? Como me desvincular disso pode me trazer uma experiência mais humana, né? Menos tecnológica, mais humana. E aí, ó, o texto é onde entra o texto literário, que é diferente do informativo, né? Quebra a convenção linguística e causa um estranhamento no leitor. Né? É a literatura que vai causar esse estranhamento, essa questão da gente parar, analisar, né, o que está sendo falado e pensar, ler mais de uma vez para entender. Por quê? Porque aquela informação ela não está vindo pronta, mastigada, né? Você tem que processar aquilo. Então, é se tornar mais humano, né? Que é do ser humano a gente parar, pensar, compreender, né, imaginar. Né? Então, o texto literário, né, a partir do momento que eu tenho um texto literário que foge desse convencional, dessa vida corrida que a gente tem, dessa notícia pronta, faz a gente ser mais humano. O texto literário, então, exige a presença do leitor, a palavra o resgata da sua inércia e o traz para o momento da leitura.
O estranhamento desperta os sentidos. Né? Então, quando eu falo que causa um estranhamento, né? Esse despertar aí dos nossos sentidos. Faz acordar emoções. Quem nunca lê um texto bonito e começou a talvez se emocionar, a chorar, a sorrir, né? A se alegrar? Por quê? Porque o texto ele nos faz recordar situações, né? E desperta emoções. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Aline. Emoções que estão perdidas, né, escondidas 7 chaves na alma do leitor. Então, quando eu falo da função da literatura, ela é uma função humanizadora, né, pode-se assim dizer, de resgatar o ser humano daquela vida corrida, cheia de compromissos e de rotinas, né, para pensar, para recordar, para se alegrar, né, para analisar, né? Então a leitura ela te traz isso. Aqui é o documentário que eu passei para vocês lá na pré-aula, tá? Ele chama Janela da Alma. Pessoal, é um documentário muito interessante. Ele é dirigido então por brasileiros, né? Ele é do ano de 2001. Então, ele já tem, 19 anos, né? Ele mostra 19 pessoas que foram entrevistadas que se relacionam de diferentes maneiras com a visão, tá? Com a visão. Então, eu tenho pessoas que ficaram cegas, pessoas que nasceram cegas, artistas, míopes, pessoas que, né, têm essa questão do relacionamento com a visão. Né, tem alguma deficiência na visão e mostra essa visão de mundo deles, né? Ele não tem a visão de olhar o que está ali, esse estímulo visual, ele não tem, mas ele tem os outros estímulos, os outros sentidos, né? Então ele nos faz esse documentário, ele é interessante porque ele mostra, né, que a visão, né? Nós vemos o mundo, cada um à sua maneira. Né? Então, pessoas que são cegas, por exemplo, elas sentem mais o mundo, elas não enxergam, né? Mas elas têm outros sentidos mais apurados. E elas enxergam o mundo. Não quer dizer que elas não enxergam o mundo, não é? Elas enxergam a sua maneira. Né? Então, essa questão de visão de mundo é o que eles falam o tempo todo nesse documentário. Ele tem 1h, acho que 12 minutos. Não é muito longo. Fica aí a dica para vocês assistirem, né? Tem uma pessoa entrevistada, um dos primeiros, que ele é cego, mas ele é fotógrafo. No documentário tem as fotos dele. E ele faz fotos maravilhosas, mas ele é cego. Por quê? Porque ele fala que ele sente o mundo, não pela visão, né? Ele sente de outra maneira. A visão dele não é pelo olhar, né, somente. Ele tem outros sentidos. Tem músicos, escritores. É um trabalho, então, né, um belo trabalho sobre reflexão da nossa relação direta com o mundo e o papel da arte como potência sensibilizadora, né, aí nesse processo. Né? Então, o nome é Janela da Alma porque a gente fala, né, que a visão é a janela da nossa alma, porque o que está dentro de nós reflete no nosso olhar. Né, o que a gente captura vai para a nossa alma e vice-versa, né? A gente, através de um olhar, através da nossa visão de mundo, há um reflexo aí do que somos. Né? Então, assim, esse documentário, ele é lindo. Eu acho que a hora que vocês aproveitar que essa semana tem um feriadinho aí, vocês estão cheios de atividade, mas fica a dica. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, né? Se não, assistam, tá, gente? Vai ser muito bom. Ô, filho, vai lá. Literatura na escola.
há muita discussão quanto à literatura na escola, né? Porque, assim, eu estou aqui falando da literatura como sendo uma arte, né? Como sendo algo livre, algo muito pessoal, né? De interpretações diversas, né? E a literatura na escola, né? Tem muitas críticas, muita pedagogização da literatura. Mãe, você todo dia Oi. A avó liga depois. Tá bom. Né? Então, precisamos de histórias, de poemas e de toda a literatura possível na escola, né? Não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer a educação sentimental, tá? Então, o que acontece? Nas escolas, é importante que se trabalhe, sim, a literatura. É necessário, né? A questão aqui é como se trabalhar a literatura na escola, tá? Não somente para sublinhar ideias principais de texto, mas para fazer o aluno refletir, o aluno entender e o aluno analisar, né, essa questão sentimental, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês, a gente falando aí de escola, vocês conseguem, né, se recordam aí de momentos, né, que vocês tiveram acesso à literatura dentro da escola. Como foi, né, essa apresentação, essa, né, a atuação do educador, né, com vocês junto à literatura? Porque o que acontece? Muitas das vezes, principalmente lá no ensino médio, existem obras, né, passadas aí para os alunos, clássicas, né, muitas das vezes as obras clássicas aí brasileiras, onde o professor, né, solicita aí a leitura e ao final da leitura, né, depois do prazo, o que o aluno tem que fazer? Né? Muitas das vezes o professor vai pedir um relatório, ou ele vai fazer algumas perguntas falando quem é o autor, quem é o personagem principal. Alguém quer falar, gente? O que eu percebo que antigamente, eles não tinham, assim, muito uma separação dos livros para as idades. Eu li Vidas Secas muito cedo. Então, foi um livro, assim, que eu senti muito peso do livro e quase não entendi. Eu vim entender Vidas Secas depois de muitos anos, né? O rumo que teria Talvez você ali. não tenha maturidade para ele. Não tinha maturidade. Quando passaram Vidas Secas para a gente ler e fazer atividade a respeito, quando eu li aquele livro, eu fiquei boiando, né? Porque não era da minha realidade, não entendia algumas palavras que tinha lá dentro, era um texto difícil, não era, como que se diz? Não era compatível com a idade que eu tinha, né? Então, tem livros que são muito fortes, mas você precisa ler na parte, na hora certa, né? Eu li Francisco de Assis também, é um livro bastante pesado, e eu li numa situação bem difícil da minha vida. É um livro que é pesado, mas ao mesmo tempo você consegue, se você lê, eu li num momento muito difícil mesmo, aí você faz uma reflexão de tudo que se passa dentro do livro, e ali eu encontrei muita força para tocar as dificuldades que estava passando. Então, ele me trouxe esse sentimento, porque eu já era madura, porque se não fosse, também não ia me valer a pena, porque é um livro bastante difícil, bastante dolorido, mas também com muito propósito de força. Sim. A questão que se levanta aqui também, Helenice, eu não sei se você se recorda, por exemplo, você estava aí falando quando você leu Vidas Secas, né? O que o professor pediu a você através dessa leitura? Né? Porque eu mesmo me recordo de fazer leituras de livros e após leitura, esse feedback, né, que o professor, junto ao aluno, né, pós a leitura, vai fazer é questionar quem são os atores, quem são as figuras principais,
né? O que fulano fez, o que aconteceu em determinada cena, né? Era para você ver algo técnico do livro, da obra. Né? Muitas das vezes o professor, ele falha na sala de aula porque ele não consegue deixar o aluno identificar, ou ele, não que ele não consegue, né? Mas que ele não estimula o aluno a achar a moral da história, né? O que aquela história representa, ou, por exemplo, em qual época foi escrita aquela história, por que aconteceu isso, esses fatos, né? Quem foi o autor, né? E conhecer todo aquele enredo que envolve a história, toda aquela moral, né? A história em si. Não simplesmente conhecer, saber quem é o autor, saber quem é o principal da história, onde aconteceu, né? Mas entender a fundo. E o professor também dá a possibilidade do aluno passar a interpretação dele daquela obra, né? De compartilhar também essa interpretação. Porque muitas das obras existem... se a gente for compartilhar aí o nosso entendimento, teremos vários pontos de vista de uma mesma história, não é verdade? Isso é leitura, isso é visão de mundo. Né? Então, o que se fala muito da questão da literatura dentro da escola, porque os muros da escola, né, da educação formal, ele está, assim, envolto de normas, de conteúdos obrigatórios, não é? Que precisam ser seguidos, sim. Né? E às vezes a gente se prende a esses conteúdos e acaba, né, tendo, sim, que utilizar, é importante utilizar, sim, a literatura dentro da escola, mas muitos dos professores, eles não conseguem fazer o aluno ter o prazer pela leitura, né? E tirar essa questão da literatura como algo de se conhecer, de interpretação, né? E aí, muitas das vezes, a escola, ela não ajuda a formar leitores. Oi? Desculpa atrapalhar. É que você estava falando de vidas secas, de literatura. Eu tinha uma professora no ensino médio. Ela sempre, cada semestre, ela pedia para a gente escolher três temas de um livro da literatura, tanto romântica. Eu não lembro os outros tipos de literatura que tem. E nesse eu fiz, e ela pedia pra gente fazer um resumo desse livro. E um deles foi o Vidas Secas. Sim. Que eu fiz. Então, ela pedia pra gente entrar profundamente, aí pedia pra gente fazer um resumo do livro e contar um pouco do que a gente entendeu do resumo que a gente fez. Então, isso dava mais para o aluno se aprofundar na literatura, entender como que era o livro, o que ele se tratava, do que ele se falava. E do próprio entendimento do aluno, né? Então, né, essa é a diferença da escola de hoje para a escola da minha época, né? Que a Tairine, é a Tairine que está falando, não é? Isso. A Tairine é novinha, né? Você deve ser bem novinha, eu já tenho mais de 50. Então, quer dizer que a nossa diferença de ensino é muito grande. Quando eu li essa parte aí de Vidas Secas, eu li com 13, 14 anos. E o sistema de como eles pediam as coisas, eu observando hoje dentro da escola, como eles tratam as crianças ali do 1º ao 4º ano, ao 5º ano, como eles desenvolvem a leitura diferente. Como é gostoso você ver hoje as crianças lendo, sabe? E no nosso tempo não, era aquela parte tradicional mesmo ali que a Jéssica até tem passado em aula, mecânico. É você ler e é bem mecanizado, você vai só pela parte mecânica. Então é bem diferente do que hoje a gente presencia vocês vendo, entendeu? Entendi. E aí a relação do aluno com a literatura, ela também é mecânica, ela é obrigatória, não é prazerosa, né? Porque não tem a questão da gente se colocar ali na história, de ter o prazer da leitura. Né? Então, a escola, muitas das vezes, ela, né, principalmente a escola tradicional, deixa eu aceitar, Maurício saiu? Né? Então, a escola, se a literatura não for apresentada
né, dessa maneira que a gente está falando que é o correto, de deixar o aluno interpretar aquilo, né, ela não vai formar leitores, por exemplo. Os alunos vão ter aversão, né, àquilo. Quando você apresenta para um aluno adolescente que ele precisa ler um texto clássico com aquela linguagem, né, diferenciada, né, antiga, ele vai falar, né, para que eu tenho que ler isso? Né? Mas agora, quando eu apresento o livro para ele interpretar, para ele ver a história, né, o sentimento que está ali, né, e aquela história vai te despertar outras emoções, então o olhar dele é diferente para a história. Né? E hoje o que eu estou vendo é as professoras, elas frisando bastante quem escreveu, quem fez a capa, quem fez as ilustrações, que nem teve uma contadora de história que foi lá na escola que eu estava, que ela perguntou para as crianças, ela apresentou os títulos, eles sabiam quem tinha escrito, eles sabiam o conteúdo da história, porque já tinham lido. Então, quer dizer, é uma coisa que eles fazem a leitura, eles gostam, eles guardam o nome de quem escreveu, guardam o nome de quem fez isso, então é uma absorção assim maior do que na nossa época. Então, a leitura dentro do contexto hoje, principalmente da aula de português, está sendo prazerosa, eles estão tendo mais vontade de estar mexendo em literatura, em livros, né? Mas você concorda, Helenice, que essa relação aluno e leitura, ela é muito influenciada, né? Eu estou falando aqui dos muros da escola, pelo educador, né? Pelo método que eu estou utilizando ali, né? Sim. No tradicional, né? No tradicional, era aquele educador conhecedor, e aí o educador que conhecia a história e passava ali pro aluno, né? Então, ó, foca aqui, ó, é aqui, é esse o assunto, é isso. Já dava pronto para o aluno, né? Então, o aluno não tinha essa relação que tem hoje com a obra, né? E essa relação nossa com a obra tem essa conhece a ti mesmo, né? Porque e isso é importante de ser trabalhado, principalmente nos dias atuais, o conhece-te a ti mesmo, porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo viver com os demais, eu consigo ter empatia, eu consigo conhecer as outras pessoas, né? Então é assim, para nós conseguirmos viver em sociedade, a gente precisa primeiro, né, se conhecer, né, parar para pensar. A gente não está vivendo uma fase, eu vejo isso por mim mesmo. Eu estou numa fase da vida, assim como eu acredito que vocês, que a gente está tendo mais tempo para pensar, não é? E para falar assim, nossa, o que vale a pena, não é? Eu vivia numa correria, eu não curtia tanto o meu filho, a minha família, e agora eu não posso, né? Agora eu quero abraçar, eu quero beijar, e eu não posso. Não é essa questão da gente falar assim, eu vejo que essa fase que a gente vive hoje, ela é uma fase de reflexão que está sendo extremamente importante na vida de todos nós. Anagem. Não é? O que vocês sentem aí nessa fase que a gente está vivendo? Hein, pessoal? Vocês acham que essa reclusão que a gente está tendo da sociedade, trazendo para nós essa oportunidade aqui, ó, de conhecer? Eu acho que sim, professora. Porque muitas das vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para pensar mesmo. Para pensar no que está acontecendo, no que pode acontecer. Então, eu acho que dá para avaliar o mundo em que a gente vinha, a correria, e achar que nunca ia ter um freio desse. Né? Então, você fala assim, nunca vai frear, porque o mundo está sempre em movimento. Só que o freio veio no mundo inteiro. Eu estava fazendo uma reflexão agora de tarde, estava conversando com uma pessoa e eu estava refletindo. Não veio só para um país, veio para todos. Então, todos tiveram que pisar no freio, todos estão guardados. Quem quer se guardar dentro de casa, então estão se guardando, né?
e assim, está tendo o apoio da parte de né, entre aspas, né, vou abrir uma aspas aí, dos governos, né, dos presidentes, né? A gente sabe até porque que eu abri aspas, não vou entrar nesse assunto. Mas, mas assim, quem imaginava que o freio ia ser ao mundo todo, né? Então, você tem que ter uma reflexão de falar assim, o freio existe, né? E é possível. Então, você pode ali agora reorganizar como você vai tocar daí para frente, né? É a questão de ressignificar, né? Ressignificar agora. Porque, assim, a gente vai ter que ressignificar a nossa vida. Não adianta você falar assim, eu vou voltar ao normal, né? Daqui 1, 2 meses a nossa vida volta ao normal. Não existe normal, né? O normal que a gente tinha há um mês atrás não volta, não vai voltar. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, nós estamos mudando. Mas sabe por que a gente está mudando? Porque a gente está tendo tempo para conhecermos melhor, para dar valor no que importa, não é? Nossa, eu mudaria tudo hoje para estar com vocês, por exemplo. Não é Eu muito mais tenho medo dessa reflexão, eu tenho um pouco de medo dessa reflexão, porque eu não acredito, assim, eu ainda vou ter que ver para crer, porque o ser humano, ele tá ali parado, né? Agora, tá todo mundo bonzinho, né? E todo mundo muito solidário. A hora que voltar, vai voltar uma crise, aí é a segunda onda que eles falam, né? E aí vai ser a luta de feras de novo, né? Quem tá dentro não vai querer sair, quem tá fora vai querer entrar. Então, eu acho que são poucas as pessoas que vão fazer uma reflexão dessa, sabe? Olha, vou reavaliar o meu contexto, e quem já tinha um contexto, que já olhava para o seu lado, não olhava só para si, com as coisas da sua volta, as pessoas da sua família, os cuidados que você tem, então, de repente, o freio não foi tanto, porque você já tem uma harmonia dentro de casa, você já tem uma preocupação com o seu próximo. Mas tem pessoas que não, né? Só se preocupavam consigo mesmo. Então, essas daí, vamos ver se realmente vai ter algum aprendizado aí desse freio, né? Eu penso assim, ainda estou esperando para ver. Mas cada um vai levar isso de uma maneira, né? Se todos parassem para pensar, para refletir sobre, né, sobre essa situação, o que isso vai trazer, o que isso nos tirou, né? Se todos parassem para pensar, né, para se interiorizar, para refletir sobre o momento, né, talvez não teríamos cenários como você falou, mas com certeza teremos, né? Nem todos vão parar para refletir sobre isso. Mas se nem todos estão parando para cuidar das suas próprias vidas agora, né? E cuidar da vida não é o cuidar da vida e das suas coisas dentro de casa, é cuidar da sua sobrevivência, você ser infectado ou não. As pessoas não estão cuidando nem disso, né? Porque tem muita gente aí ignorando a gravidade da história. Então, tá nem aí, né? Então, mas isso é muito essas pessoas, né, ainda estão faltando absorver essa reflexão. Então, para elas, tá só desculpa a palavra, um porre e fica dentro de casa. Não tem uma reflexão de que é um cuidado, né? E essa é uma oportunidade que nós estamos tendo, né, para refletir. Por que eu estou falando disso, né? Porque eu estou falando de literatura e aí fugir, né, para isso. Porque essa situação que a gente vive hoje, ela está nos forçando, nos dando, não digo forçando, mas nos dando a possibilidade, a oportunidade de refletir, né? E o livro, a leitura de um livro, não precisa ser um livro, mas que seja um livro, né, digital, mas um texto literário, ele é um momento onde eu e o livro, é eu e a minha leitura, é um momento de reflexão, de conhece-te a ti mesmo, né?
Então, assim como esse momento que vivemos, ele nos faz parar para refletir, a leitura de um livro também, né? Ela faz a gente se conhecer. E assim, para viver em sociedade, pessoal, eu preciso, o primeiro passo, me conhecer, né? Saber os meus valores, as minhas emoções, quem sou eu, no que eu sou bom, no que eu não sou bom. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu respeito o outro. Eu sei até onde vai o meu limite. E eu consigo, de certa forma, tentar entender o limite do outro também, né? Então, a literatura, os textos, eles nos ajudam nessa questão de conhecermos, né, a nós próprios, para conseguir viver em sociedade, tá? Henrique. Aqui eu trouxe também a questão da literatura na escola. A questão da literatura. Literatura. É. Então, a literatura na escola, né, eu tenho um texto aqui de um autor em 2012, né, um pouco mais recente. O objetivo fundamental de um professor... Não mexe, Henrique. Oh, meu Deus. O objetivo fundamental de um professor, né, é o de acompanhar seus alunos nessa tarefa, criando ao mesmo tempo um clima de introspecção. Henrique! Oh, Jesus. E agora, como eu volto? Um clima de introspecção, condições de diálogo, para que em torno de cada texto possam ser tecidas vozes, experiências, particularidades de cada criança, de cada jovem, de carne e osso, né, com seu nome e a sua história. No fundo, os livros são isso, né, conversa sobre a vida. Então, assim, cabe ao professor, ao educador, fornecer o clima, a possibilidade para que o aluno faça essa introspecção, né, ele se interiorize e ele consiga, né, passar isso adiante, dialogar, conversar, né, passar suas experiências, particularidades, conversar sobre a vida, né, não se ater a dados técnicos sobre o livro, mas ao que ele representa, né, e cada livro representa alguma coisa em cada um de nós, né? Então, ó, é urgente, sobretudo, aprender a conversar. Né? Então, assim, o livro, ele ajuda a gente a se conversar, né? Através de uma leitura de uma obra, a gente está se conversando, né? Uma leitura ali que a gente lê, né, na nossa mente. Para, Henrique, espera só um minuto. Espera só um pouquinho, filho. Eu sei que tem que ouvir eu. Ó, a gente aprende a conversar com nós mesmos através de uma leitura, né? Porque a gente vai ler ali na nossa mente. Às vezes, para entender, a gente fala alto, mas é algo que é eu e o livro. E aí a gente aprende também, né? Faz essa introspecção e conversa com os demais também sobre aquilo. Né? Então, a gente aprende a conversar. Fala, Henrique. Reflexão. Por que a escola é muitas vezes vista como uma vilã frente à literatura e à formação do leitor? Isso é tudo o que eu tenho falado agora, né? O que vocês acham aí? Por que a escola às vezes é vista como vilã? Ó, o Henrique está desenhando, tá? Enquanto vocês falam. Acho que é justamente pelo que a gente já falou, né? Que era uma imposição. Então, ser vilã é impor a leitura e só vinha ali com a parte técnica e não ser uma coisa prazerosa, né? O vilão sempre te dá um desprazer e não um prazer. E muitas das vezes ela acaba virando a vilã da história, né? Ao invés de ajudar, de formar leitores, ela acaba traumatizando as crianças. Ai, gente, como eu tira a página. Essa parte de estágio, que a gente tem feito, às vezes você não consegue ter muita informação dos professores claramente, né? Aí tem que ser muito do seu olho para observar. Então, cada educador faz uma forma de aula, né? Dá um tipo de aula. Eu tenho observado alguns professores que nem...
o incentivo à leitura, né? A trazer a literatura para dentro da vida deles. A professora, ela lê o livro para os alunos. Pessoal, Então, ela coloca ali o título, o autor, e ela vai lendo capítulos do livro, ela mesma dentro da sala. Então, às vezes, ela para numa parte emocionante do livro, onde eles não queriam que ela parasse, mas aí vai ficar para a próxima aula, porque ela determina que ela vai ler ali 2, 3 páginas ou um capítulo, entendeu? E isso vai instigando eles, muitas vezes, por falta de paciência de esperar a professora, eles vão lá e compram o livro. Então, eu achei isso muito legal. O que foi, Henrique? eu quero que vocês tentem adivinhar o que é isso. O que é isso? Você desenhou? É um desenho lindo, é uma arte, gente. É uma arte. Só não reparem o Rick. Se é que tem mais gente na sala, né? Porque hoje estou tagarelando, só tá nós duas. Hoje tá dando Helenice e Tarine. O que é isso? Mas Sumiram, todo mundo. O que é isso? Então, Helenice, o que é isso que o Henrique desenhou, Helenice? É seu pai, Henrique. Ó, pede pro Vinícius fazer uma interpretação aí desse desenho, uma visão de mundo. E ele tá sentado ali assistindo no celular. Esquece. Ele tá no mundo dele lá, né? Tá no mundinho dele. Ô, Vini, estão perguntando pra você interpretar o que é isso aqui, ó. Que desenho é esse que o Henrique fez? Hã? Não sabe? Ah, é? Não, só falta só mais uma coisinha. Ele falou que não sabe, Henrique. Só falta só uma coisinha. Vai rápido, filho. Mas eu não sei porque o amarelo. Eu sei o que você vai fazer, meu amigo. Você tá ouvindo aí, meu amigo? O que é, Henrique? Mostra pro pessoal o que é. O que é isso? Calma aí. Vai logo, filha, eu preciso dar aula. Fala pra eles o que é. É uma mangueira enchendo uma bexiga cheia de água. Estão vendo? Percebem? Aqui, ó, deixa eu fazer a interpretação. Aqui, tá claro agora, né? Aqui é a mangueira. Não. Agora eu entendi. Aqui é a mangueira. Ah, essa é a mangueira? É. E o Aqui azul é é a água. Entendi. E o amarelo é a bexiga. E o amarelo é o bexiga. Muito bem, parabéns. Então é isso daí, gente. Cadê o Babinson? Oi? Eu estou aqui, meu amigo. Eu estou escutando você falar. Eu sei que ela vai de uma pessoa. Então, gente, o que acontece? A escola, se o educador não estiver preparado, e tem outro ponto, outra questão importante, é a seguinte: nós educadores, nós somos formadores de opinião, não é verdade? A gente tem esse poder, porque a gente está ali à frente dos alunos. Hoje a escola ela não é tradicional, que fala que o professor é detentor do correto, do que é certo, mas a gente consegue colocar ali na cabecinha das crianças, né, formar opiniões. E aí, o que acontece? Se o professor ele não tiver gosto pela leitura, como ele vai formar leitores se ele não pratica a leitura?
Né? Então, esse é um ponto de extrema importância. Para formar leitores, eu preciso de educadores leitores, tá? Não adianta eu querer fazer que vocês tenham gosto ou querer ensinar algo que eu não gosto, que eu não tenho prazer. Né? O negócio não vai render, a aula não vai render e eu não vou ter, né, o resultado que eu preciso, tá? Então, assim, a escola, se eu não tiver educadores preparados, ela vai ser, sim, uma vilã quanto à literatura e formação do leitor. Tá? Então, assim, eu falo eu e vocês, somos educadores, então a gente tem que ser leitor, a gente tem que ter o gosto pela leitura, tá? Porque isso é a base do educador, a leitura, a interpretação, né? A gente forma opinião, a gente lidar com o próximo, então a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber analisar, né? E se comunicar com os demais, né? Depois você fala com o Bob Esponja, que o Bob Esponja tá fazendo hambúrguer de siri agora. Ele tá ocupado. A pedagogização da literatura. Eu sei como tá falando. A pedagogização, então, da literatura é algo criticado e visto de maneira pejorativa pelo meio artístico, tá? É o que a gente já falou em outras aulas, né? A literatura entendida aí como arte, ela é livre, ela é espontânea, ela traz interpretações diferentes, porque isso depende do ponto de vista da pessoa que está vendo aquela arte, né? E a partir do momento que eu pedagogizo, né, que eu trago ela para os muros da escola, eu tenho que trazer, né, um significado específico, uma função específica, né? E aí foge um pouco do que é arte, né? Então a pedagogização, ela tira um pouco da arte, né? Mas deixa o Bob Esponja. Esse preconceito ocorre pelo fato de que, como manifestação artística, né, a literatura essencialmente não poderia estar em função de algo. Né? Porque eu estou falando para vocês até agora que a função da literatura é algo muito pessoal, muito interno. E aí o que acontece? Eu pedagogizo ela e trago ela em função de algo maior, que não é a minha opinião, não é o meu entendimento, é o que eu preciso aprender, é o que eu preciso entender. Né? Eu coloco nessa arte, uma finalidade, né, a serviço de algo que não seja ela própria. Né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar dentro da escola, principalmente lá no ensino fundamental. Ensino fundamental, as crianças iniciam lá o ensino fundamental. O que marca o ensino fundamental? Né? Principalmente logo no seu início, não é a alfabetização da criança? O Maurício saiu de novo. Né, Maurício? Você viu, o Bob Esponja não estava aqui, filho. Então, o que acontece? Principalmente o que eu estava falando no ensino fundamental. Né? No ensino fundamental, ele é marcado principalmente pela alfabetização, não é? Né? Eu tenho que alfabetizar a criança no primeiro, segundo ano ali do ensino fundamental. E aí, o que acontece? Dentro do ensino fundamental, eu tenho a alfabetização, eu tenho o aluno conhecendo, né, as funções aí da gramática, para que serve, conhecer o que é por exemplo, um poema, né, dentro das suas especificidades, então a gente separa sílabas, enfim, né, tem toda essa preocupação gramatical, né, ali, principalmente no fundamental, que é a fase que o aluno está aprendendo a língua, né, de fato. E aí, eu vou pegar um texto literário, só que eu vou pegar um trecho daquele texto, vou esmiuçar sílabas para entender, né, todo esse processo metodológico aí da língua. Né? E aí eu deixo de ter essa questão mais profunda que a literatura traz. Né? Eu vou trabalhar fragmentos dela. Né? E aí a finalidade vai estar pré-definida. Né? Então vai estar a serviço de algo. E não por ela própria, né? A poesia em si, por exemplo. Então, para ser escolarizada, ela terá que, invariavelmente... Maurício voltou? Não sei, acho que sim. Maurício! Então, para ser escolarizada, ela tem que, invariavelmente, responder à demanda de conteúdos, integrar-se a currículos, Por que Maurício sai toda obedecer a uma metodologia, né, seguir um programa e ser submetida à avaliação. Todo esse escrito?
E aí o que acontece? Eu deixo um pouco, né, essa questão artística da obra. Né? Eu não estou dizendo que isto é o errado, mas isso é a escolarização da arte. Né? Henrique, pelo amor de Deus, vai lá com o papai um pouquinho. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Pro. Sim, com certeza. Sim. Tá bom, vocês estão muito quietinhos. Só o Henrique tá falando. Os estilos de época e os clássicos, né? Quanto aos clássicos, né? A gente estava aqui no início falando de Vida Seca, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Se a gente for listar aí obras clássicas, né? Diversas. Muita polêmica, então, né? Envolve aí em cima desses clássicos. Enquanto... Pausa esse vídeo, Henrique. Peraí, gente. Então, ó, os estilos de época e os clássicos, né? Então, o que acontece na escola, pessoal? Na educação infantil, as crianças têm acesso a uma vasta produção literária, né? Então, por exemplo, que a Eleni estava falando da leitura, já desde, né, do maternal, das criancinhas, quando entram na escola, elas já vão tendo acesso à literatura, né? Então, na educação infantil, o que acontece? Há um estímulo muito grande para as crianças quanto à literatura, né? Então, isso já é algo que é praticado. Uma vasta produção literária, então, apresentada aí para essas crianças e que dialoga com o seu universo. Então, há esse diálogo, né? A criança consegue se enxergar naquela história, ela consegue imaginar e ela vai passar o seu entendimento daquilo, né? Então, a educação infantil, ela é muito rica, sim, né? Quanto à literatura infantil. E aí, o que acontece? A criança sai da educação infantil e vai para o fundamental. E aí, nos anos que se seguem, a quase total ausência da literatura juvenil na escola. Porque no ensino fundamental, gente, há muita preocupação, né, na criança aprender a questão da língua, das técnicas de conseguir, né, interpretar o código da língua. E aí, o que acontece? Há meio que um desprezo, né? Não há tanto estímulo à criança nessa fase escolar, a leitura e interpretação de textos, né? Esse diálogo com o seu universo e a literatura. Né? Então, é uma fase a qual na educação infantil tem bastante estímulo, no fundamental eu tenho pouco. Né? Eu trabalho, sim, com textos literários, com poesias, enfim, mas eu trabalho com trechos, eu trabalho com releituras, né? E aí eu não apresento, né? Não dou a possibilidade da criança ter acesso e ter esse estímulo a obras completas e ao que a leitura proporciona, né? Porque há uma preocupação muito grande na formação, né, daquela pessoa, da criança que consiga decodificar o código da língua, da letra, né? E aí os livros literários só ressurgem lá no ensino médio. Então, o que acontece? Né? As crianças hoje entram na escola, livro, literatura infantil, passam um trecho aí escolar sem ter muito estímulo à leitura, chega lá na adolescência, no ensino médio, pá! Né, os clássicos,
aqueles textos longos, uma linguagem, né, que já não é, né, tanto utilizada, com palavras que a gente nem conhece direito, que tem que procurar entender, interpretar, e aí há muitos jovens acabam não gostando, né, de ler esses clássicos, ficam, né, com o pé atrás. E aí vem Eu acho esses também que deveria atualizar. Desculpa um pouco. Eu acho que eles deveriam atualizar um pouco essa literatura, né? Porque toda vez é a mesma coisa, né? Dom Casmurro é isso, é aquilo, para poder fazer a parte de vestibular. Será que ninguém mais escreveu nada que possa estar trazendo atualidade para essa literatura? É clássico, tá, mas já está batido demais, né? Eu acho assim, já teria, né, teria que aparecer um pouco mais de coisas assim na leitura do mundo de hoje, né? Ô, Pro, e até mesmo na forma em que os educadores vão apresentar esses livros, já se torna uma coisa cotidiana. Então, eles não têm mais... Como que eu posso dizer? Não é a didática, mas assim, eles já fazem na rotina, não tem mais aquela novidade, aquela coisa gostosa, é uma coisa que se torna até chata, dependendo de quantos anos faz que o professor já está aplicando aquele material, ele já vai com o conhecimento que ele tem e acabou. Já pronto, né? Vai no automático. Isso, ele vai no automático. E aí, gente, mesmo sem querer, ele acaba caindo no tradicional, na educação tradicional. Aí, o que acontece? Eu caio naquela questão, aquele aluno desinteressado, né? Aquele professor que tem que passar aquele conteúdo, o aluno não está querendo saber. Mas, gente, vamos olhar, vamos tentar entender o aluno também, né? E o que acontece? A gente sabe, pessoal, eu estou aqui falando o tempo todo do dever da escola muitas das vezes não ser, né, não conseguir formar leitores, mas claro, né, que a escola, ela é um ambiente formal de educação, eu tenho todas as questões curriculares, né, para passar para os alunos, então eu tenho que trabalhar sim literatura, mas ao mesmo tempo eu tenho que passar conteúdos, né, para os alunos. Só que a forma, né, como isso é trabalhado, eu posso trabalhar às vezes através de projetos, eu posso pedir para os alunos fazerem uma releitura de uma obra, fazer uma peça de teatro daquela obra, onde eu ponho um aluno para fazer, para sentir aquilo, né? Então, eu acho que traz mais significado também para o aluno. E ele consegue, né, através daquela ação que ele tem junto à história, ter mais prazer pela leitura. Né? Agora, eu simplesmente obrigar o aluno a ler, porque no ensino médio, gente, nas escolas, eu tenho muita cobrança para o vestibular, não é? O ensino médio hoje, ele é focado no Enem, né? E no vestibular de grandes universidades. Né? Então, é isso. Eles trabalham fechado naquele objetivo. Aí, o que eles falam aqui, né? Ó, esse ato, né, esse vão que fica, né, entre a educação infantil e o médio torna o aluno despreparado para receber as obras clássicas. Porque, gente, lá na educação infantil, eu não trago obras que são para a idade da criança, com a linguagem da criança, com o significado de vida da criança, né? Isso na educação infantil. Aí eu passo ali 5 anos sem dar esse significado para a leitura. Para as obras, chego no médio e coloco obras que são clássicos, que são de outras épocas. Né? E aí esse aluno está despreparado. Ele não foi preparado para isso. Né? Uma obra, um clássico, ela é riquíssima, né, gente? Em conteúdo, em interpretações de pontos de vista, de vida mesmo, né? Mas eles recontam situações que a gente não vive mais. Ô, professora, quando eu estava no médio, a minha professora, ela mandou nós ler O Alto da Barca do Inferno, O Curtiço e O Pagador de Promessa. E nós fez as 3 peças. Nós teve que ler o livro e teve que ensinar a peça. E ainda, o Curtiço, teve gente que teve a oportunidade de ir pro teatro assistir. Foi muito legal. Então, eu acho que, assim, pessoal, as obras clássicas, elas são muito
nossa, elas são riquíssimas, né, em conteúdo. Eu acho que podem ser incluídas, sim, outras obras, mas eu acho que tem muito a ver com o método, né? Isso que eu ia falar. A amiga que trouxe aí uma frase que já ficou muito assim, os professores já aplicam no automático, né, sem o prazer. Então, sim, se o professor consegue ainda arranjar um prazer dentro dos clássicos, eu acho que ainda você consegue trazer e você sentir prazer. Mas trazer, como muitos trazem, aquela obrigação, como aí o seu texto está dizendo, para as provas das universidades, para o Enem, né? Aí é uma coisa muito massacrante, né? Eu acho que, realmente, se tem uma leitura nova, né, que nem a Lígia, né, que falou, sobre ir ao teatro, sobre fazer uma leitura e você vivenciar aquilo, é legal. Então, você pode trazer os clássicos, mas sim, apresentando uma releitura. Mas o jeito que eles colocam para dentro da escola, ali, o ensino médio, é uma coisa massacrante. Você decora o aluno da obra. Decora aí para você fazer a prova. É preparar para fazer uma prova. E aí, por exemplo, o que o professor vai pedir? Um resumo daquela obra. Aí, o que o aluno vai fazer? Ele vai na internet e pega o resumo pronto, não é? Que a gente tem. Essas obras clássicas, elas são de... Né, eu consigo ela completa na internet. Né, elas já são públicas. Então, resumos, então? Então, desculpa cortar aí. É que a senhora estava falando sobre o resumo, que vão lá e pegam na internet. A minha professora que pedia para fazer esses resumos, ela pegava e ela olhava um por um. E nisso, ela via que se tivesse alguma coisa colada da internet ou algo assim, ela tirava, descontava ponto ou fazia alguma coisa. E sempre ela falava, eu não quero nada colado da internet, porque eu sei. Aí muitas das meninas ainda olhavam assim e falavam, não vou pegar e não vou colar. E tinha que ser com a própria o resumo e manuscrito tudo ainda. E com suas palavras. Né? É que hoje, pelo que eu saiba, tem um site em que você joga o texto e se esse texto foi plagiado, né, da internet, foi copiado da internet, ele já fala até o lugar onde está. Então, muitos dos professores, tem aplicativos que fazem isso. Né? Muitos dos professores falam, olha, se você copiar, eu já vou saber, porque eu jogo o seu texto, eu copio, colo, jogo lá e já me dá a resposta. Talvez seja por isso que ela descopia. Sim. Na época que eu fui tutora, porque teve uma época que alguns anos eu fui tutora à distância, né? Então eu recebi muito trabalho. Aí eu tinha um programa que ele chamava CopySpider. Ele ainda tem aí. Você baixa ele, vocês podem ter esse programa. Você baixa ele gratuito na internet, chama CopySpider. Ele te dá até a porcentagem de plágio do trabalho. Então ele te dá onde ele mostra o trabalho, como que escreve o texto, CopySpider. Copy, né, de cópia em inglês, COPY, Spider, aranha. CopySpider. E aí ele te devolve o texto grifado onde está a cópia e a porcentagem de cópia. Claro que a gente tem que repassar aquilo, porque às vezes o que está marcando lá como cópia é uma citação direta. Né? É sim uma cópia, mas você citou o autor. Então aí a gente não conta plágio, né? Mas ele mostra. Tinha trabalhos que eu pegava e dava lá 90 e tantos % de cópia. Por quê? Só copiou e colou. Não teve nenhum trabalho de ler, de citar, né? E de transcrever. Mas tem isso. Então tem muito do método, né? Então o método faz toda a diferença. A partir do momento que eu faço o aluno ver a obra de um olhar diferente, essa relação do aluno e o clássico passa a ser mais prazerosa, tá, gente? Então, assim, os clássicos são ótimos, são obras, assim, de extrema qualidade, né? Então, eu acho que muito por isso, que eles são, assim, cobrados, porque
são obras, gente, que faz nos refletir, ter que parar para pensar, para entender o que significa aquela palavra, aquele contexto, dentro daquele contexto, enfim. Né? Então, são obras que nos fazem, sim, né, refletir, porque elas são de qualidade, né? Mas que existem obras muito boas, atuais, sim, existem, né? Cabe às escolas também trabalharem, né? A gente vê hoje as escolas trabalhando livros que falam sobre cultura africana, indígena, né, que fogem dos clássicos e que tratam de questões que são obrigatórias serem trabalhadas na escola, né, e que são mais atuais também, né. Abordagens estruturais. Que horas são, gente? Hoje eu tô pitou, viu? 8h56. A Emily falou que a gente tem que fazer até um intervalo, sabia? Vocês querem parar um pouquinho para respirar? Pode ser, Pro. A gente vai ao banheiro. Eu tô falando demais hoje. E o pior é que, assim, tem bastante coisa pra gente falar hoje e não acabou ainda, né? Tem coisa pra falar. Oi? Então vamos dar um tempo. Vocês ficam, não precisa sair da sala, tá? Vocês só deixam no mudo e a gente volta daqui a pouco. Vai ser, agora é 9, umas 9h15. Vamos dar uns 15 minutinhos pra me acalmar o Ok. também aqui. Tá bom? Eu vou só Tá. Dá comida pra ele. Tá Eu vou bom. só Cadê nosso amigo Henrique? Ô, Henrique! Vem falar com o Bob Esponja. Então umas 9h15 a gente volta. Deixa o Henrique falar com o Bob Esponja, calça quadrada. Fala aí, filho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação. E aí eu volto a gravação depois.